Em 1996, a internet estava no auge. Com bilhões de dólares em jogo, a Microsoft e a Netscape estavam num duelo de titãs para ver quem se tornaria a força dominante no admirável mundo novo da web. E agora ele entrava em sua fase final, a mais dramática, e para a Netscape, a fase mais devastadora. Apesar da Netscape ter começado antes, a equipe do Internet Explorer da Microsoft tinha algumas boas vantagens. Grandes recursos financeiros, muitos programadores talentosos e um líder, Bill Gates, que estava disposto a fazer qualquer coisa, inclusive infringir a lei para aniquilar a Netscape. A empresa de jovens que agora dominava a web havia conquistado o fascínio do público e ameaçava finalmente minar a dominância de medo da Microsoft. Eu me lembro de voltar à faculdade, conversar com os amigos e dizer a eles: eu estou trabalhando na criação de um concorrente da Microsoft para o Netscape, e o pessoal ficou rindo, pensando: você está viajando, não tem como. O plano da Microsoft era bem simples: analisar cada movimento da Netscape e imitá-lo, lançar versões sequenciais do Internet Explorer e lentamente acabar com a liderança da Netscape no mercado de navegadores, 1 ponto percentual por vez. A minha rotina era me levantar, dar o café para os meus filhos, levá-los para a creche e chegar ao trabalho lá pelas 9h30 da manhã. Então ficar até as 3h30 da madrugada. Eu ia para casa, dormia umas 4 horas, acordava com as crianças, tomava café, as levava à creche e trabalhava das 9h30 às 9h30. Comparado aos outros funcionários da Microsoft, não recebíamos nenhum adicional, só tínhamos medo de que o nosso produto perdesse. E não eram só os engenheiros que trabalhavam como se a vida deles dependesse disso. Gates também tinha à sua disposição uma outra arma formidável: o seu obscuro exército de vendedores. Ardilosos, implacáveis e às vezes furtivos, a sua missão era clara: tirar o Navigator da Netscape do mercado por quaisquer meios necessários, cortar o seu suprimento de oxigênio, como um funcionário da Microsoft disse, e enfiar o Internet Explorer goela abaixo de cada cliente da Microsoft. As pessoas que vendiam software a fabricantes de PCs eram como um culto obscuro de pessoas que sabíamos estar faturando de um jeito que talvez nem fosse bom saber. E eles eram como ninjas. Era uma coisa tipo: não pergunte a eles o que fazem, como fecham acordos. Eram acordos de $500 milhão, ou seja, eram vendas bem grandes de multimídia. E eles faziam seja lá o que for que eles faziam, e eu não queria saber, e as pessoas à minha volta também não. O exército silencioso de vendedores assassinos de Gates usou todo tipo de tática maliciosa para impedir que os fabricantes de PCs instalassem outro navegador que não o Internet Explorer. Eles disseram à Compaq que se distribuísse nosso navegador, a Microsoft cancelaria a licença do Windows. Bem, a Compaq não poderia atuar sem a licença do Windows e, portanto, não distribuiria o nosso navegador. Podia-se dizer o que quisesse sobre o jogo sujo da Microsoft, mas estava funcionando. Enquanto as duas empresas corriam cabeça a cabeça com versões sequenciais de seus navegadores, a fatia de mercado do Internet Explorer ia crescendo e a Netscape começou a sentir o bafo da Microsoft em seu pescoço. Não havia espaço para erro. Se perdêssemos um só prazo, o cara já estava nos nossos calcanhares. Então não havia brecha, foi duro. Éramos como um animal espantado com a Microsoft à nossa frente, dizendo: o que a gente faz, vão esmagar a gente. A sensação de morte iminente da Netscape foi incrementada por mais um fator. Para a empresa poder ficar à altura de seu potencial, ela precisava ser lucrativa, então cada centavo de lucro era precioso. Mas a Microsoft tinha bilhões de dólares no banco, e isso lhe permitiu fazer uma coisa extraordinária. Em vez de cobrar por seu navegador da web como a Netscape precisava, a Microsoft podia dar o Internet Explorer de graça, no pacote integrado do sistema operacional Windows. Com o IE4, acabou. Não era mais: vamos vencer com o Explorer 4. Nós já tínhamos mais de 80% dos usuários, ou seja, todo mundo. Em setembro de 97, a guerra dos navegadores terminou. A Microsoft saiu triunfante. A Netscape estava recuando, com os negócios por um fio, e sua sobrevivência era questionada. Para marcar o lançamento do Internet Explorer 4, Bill Gates decidiu dar uma festa para os guerreiros do software que criaram seu novo navegador. Mas em vez de fazê-la aqui, em Seattle, ele decidiu que seria muito mais delicioso aqui, em São Francisco, no coração do território da Netscape. Durante a celebração que se seguiu, Thomas Werdon e seus colegas bêbados notaram um E, o símbolo do Internet Explorer de quase 3 metros no saguão da festa, e foram tomados por uma ideia demoníaca, mesmo que inebriada. Decidimos içar aquele E enorme, pesando centenas de quilos num caminhão, e nós não conseguimos prendê-lo de jeito nenhum. Depois de prender o E gigantesco na caçamba do caminhão, os funcionários bêbados da Microsoft pagaram um motorista para levá-los até o Vale do Silício. E eles os jogaram aqui, na fonte da Netscape, e então voltaram para o hotel.
Uma brincadeira infantil? Com certeza. Mas também muito significativa. Daquele momento em diante, a Netscape só declinaria. Um ano mais tarde, a sua fatia de mercado agora na casa de um único dígito e caindo, a empresa que anunciou a era da internet foi comprada por uma empresa muito maior, mas muito mais careta, a AOL. Nós tínhamos a sensação de fazer uma coisa que duraria, e aí sermos incorporados pela AOL foi uma sensação bem ruim. Acabou, já era, não vai durar. E isso foi bem difícil. Jim Clark também ficou chateado com a morte da Netscape, mas ele tinha alguns milhões jeitos de se consolar. Eu havia investido 5 milhões na empresa e faturei quase 2 bilhões. Isso foi um pouco além do que eu precisava. Um pouco além. Todos os engenheiros originais do Netscape também ganharam os seus milhões, mas no fim eles só podiam pensar no que poderia ter sido. Sabe, nós não éramos nada. Éramos muito melhores que isso. Éramos muito melhores. Nós seríamos perdedores benevolentes. Não, nós teríamos sido maus. Eu sei disso agora, quer dizer... nunca tivemos a chance de ser realmente maus. Jim Clark e a sua gangue de programadores podiam ter sido derrotados, mas pelo menos para eles a guerra havia terminado. Contudo, para a Microsoft e para Bill Gates era o oposto. Eles estavam para enfrentar um inimigo muito maior e mais implacável do que a Netscape, e era um inimigo diferente que qualquer outro que Gates já havia enfrentado. Ele não estava sediado no Vale do Silício e mal sabia a diferença entre software e linguiça, mas ele ameaçaria partir a Microsoft em dois. O inimigo era o governo norte-americano, que passara a acreditar que Gates não era um herói, mas um terrorista de alta tecnologia.